Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? É um prazer estar nessa casa. É um prazer estar na presença, né, de tantas equipes espirituais que estão aqui presentes, além de nós, né, que estamos encarnados. É realmente uma bênção a gente ter essa oportunidade de receber todas essas energias, né? Porque mais do que nunca eu acho que nós estamos precisando. O assunto que eu vou falar hoje é do livro Justiça Divina, que é uma coletânea de comentários feitas pelo Emmanuel, através do Chico Xavier. E o livro O Céu e o Inferno é um livro que trata exatamente dessa coisa da justiça divina, né? O que é o céu, o que é o inferno, né? E um dos capítulos que me chamou muito a atenção chama-se Virtude Solitária. E por que ele tem esse nome, né? Porque ele é um convite para a gente, né? Nós queremos trabalhar no bem, nós queremos ser melhores, precisamos ser melhores, e a gente precisa trabalhar e conviver com outras pessoas para que isso aconteça. É através dessas duas ferramentas, né? Ou seja, a convivência com as pessoas e o trabalho, que nós vamos conseguir nos melhorar. Sozinhos, solitários, nós não vamos crescer. E aí ele começa o capítulo falando assim: há quem deseje tranquilidade ideal na terra com a pretensão de fugir ao erro. Casa branca no aclive da serra com um vale rente. Fontes claras correndo perto e um jardim florido. Clima doce e perfume da natureza. Nenhum aborrecimento, nenhum cuidado, falta alguma, problema algum. Solidão saborosa em que o morador consiga estirar-se em poltronas e redes. Esse é um lugar maravilhoso, né, para a gente estar. Tão bonito, tão confortável, tão cheio de coisas perfeitas. E aí ele vem numa segunda parte falando assim: é no trato da luta que as forças se enrijam e as qualidades se aperfeiçoam. Considerando-se que o mal é uma experiência inferior nos quadros da experiência nobre, é nos serviços de amparo mútuo e tolerância recíproca que haveremos de transformá-la em bem duradouro, como se tomássemos as nossas próprias sombras de ontem para convertê-las na luz de hoje. Livres, estamos interligados perante a lei, para fazer o melhor. E escravizados aos compromissos expiatórios, estaremos acorrentados uns aos outros no instituto da reencarnação segundo a lei, para anular o pior que já foi feito por nós nas existências passadas. Ninguém progride sem alguém. Então, esta lição é muito valiosa. Nós, às vezes, nos questionamos por que nós passamos por certos aborrecimentos familiares, certos problemas no trabalho, certas questões na nossa vida, né? Mas todas elas têm um propósito, que é este, é o de nos transformar, para que a gente possa esvaziar o mal que está em nós e colocar o bem. Porque é através da convivência com as outras pessoas que a gente consegue se transformar. É através dos nossos atritos, né? O bater um no outro, né? As questões que a gente não aceita no outro. E aí a gente está vivendo hoje, né? Esse momento pandemia, que é um momento onde nós estamos muito mais convivendo com os nossos familiares, dentro dos nossos lares. E agora que vamos voltar a ficar mais trancadinhos, vamos voltar de novo a esse mesmo lugar. E aí, como é que vai ser isso, né? A gente vai conseguir considerar isso como uma coisa boa? Será que nós não estamos voltando para trás em tudo que nós já passamos nessa pandemia, exatamente porque nós não aprendemos tudo que a gente tinha que aprender? Será que a gente não poderia fazer mais? E eu acho que agora é o convite. Eu não posso fazer mais? Eu estou realmente no meu limite? Isso é o melhor que eu posso ser? Eu acho que essas são questões que
esse capítulo vem nos trazer, né? Ele fala que nós estamos interligados uns aos outros para que a gente possa evoluir, para que a gente possa anular o pior do que nós já fomos. Então hoje nós somos a nossa melhor versão, sem dúvida. Mas a gente ainda pode ser mais. A gente sabe que a gente não é perfeito. E a gente está muito longe ainda de si. E a gente vê até por tudo o que está acontecendo, né, nessa situação da pandemia, o quanto de egoísmo ainda existe, o quanto de orgulho ainda existe, o quanto de individualidade, né, o que me interessa, o que é bom para mim. Não existe essa mentalidade do coletivo. É algo que a gente ainda precisa de muito, muito caminho para construir. Porque se nós conseguíssemos pensar neste momento uns nos outros, nós não estaríamos mais nessa situação. Então o convite é, nós repetimos de ano, fomos reprovados na escola. Agora nós vamos ter que fazer a mesma série. E aí, a gente vai fazer direito ou a gente vai continuar fazendo de qualquer jeito? Porque todo mundo aqui, acredito, quer passar por isso e nunca mais ter que olhar para trás. Né? Todo mundo quer que acabe logo. Quem não quer? A gente já está 1 ano vivendo assim. Quem não quer que acabe? Mas enquanto nós não terminarmos o nosso aprendizado, a gente não vai poder dar um passo à frente. E nós não podemos fazer pelos outros, nós só podemos fazer por nós. A gente pode dar o exemplo para o outro. Exemplo sempre nós poderemos dar. A gente vai poder mostrar através das nossas atitudes o quanto nós nos preocupamos com os outros. Né? Quando a gente usa uma máscara, eu não estou pensando só em mim, eu estou pensando no outro. Então, quando eu uso um álcool em gel, eu estou pensando em me proteger, mas eu estou pensando em proteger outras pessoas. Porque eu posso estar infectada com o vírus e estar transmitindo em todos os lugares onde eu passo. Então, nós podemos dar o exemplo. Nós podemos fazer melhor. E talvez o nosso exemplo vá mostrando para os outros que não querem mudar que, assim, no momento, eles vão passar a ser minoria. Se nós continuarmos agindo da mesma forma. Cansa, é lógico que cansa. Quem é que não está cansado de tudo que nós estamos vivendo? Só que nós somos uma coletividade. E a gente precisa começar a agir dessa forma. A gente precisa começar a falar com os nossos amigos, com os nossos familiares, botar uma consciência naqueles que não estão percebendo a gravidade da situação, dando exemplos, falando, enfim, fazendo o que a gente pode, porque o outro só vai mudar se ele quiser. Nós mudamos o quanto nós quisermos, mas o outro só muda quando ele quer. Nós não temos o poder de mudar ninguém, mas nós temos o poder de mostrar, de conversar, de explicar, de ter resignação, ter paciência. Este é um convite que está vindo agora para nós. Né? Um convite muito importante, que a gente precisa ouvir porque está gritando na nossa cabeça. Né? A doutrina espírita, ela nos fala sobre um planeta de regeneração, sobre um planeta melhor do que este, uma terra nova, onde nós todos vamos ser mais bons do que maus. E esse tempo está chegando. Mas para que a gente consiga construir uma nova terra, assim como quando a gente faz uma reforma numa casa, você não vai ter que quebrar a parede, tirar os móveis do lugar, vai fazer poeira, vai fazer sujeira, vai virar uma bagunça. Então primeiro vai vir o caos. Este é o momento do caos. É o momento em que a gente está fazendo a faxina. A gente está organizando as coisas.
E aí, cada um de nós vai ter que ter, quando a gente faz uma reforma em casa, não sei se vocês já passaram por uma reforma, eu nunca passei, mas todo mundo me fala a mesma coisa, que na reforma, primeiro que nunca acaba, né? Segundo que você gasta mais do que você imaginava. E terceiro que faz uma bagunça que parece que não vai acabar nunca. E é assim que a gente tá, né? No meio da reforma. Então a gente tá passando, a casa tá empoeirada, não adianta limpar, né? Os móveis fora do lugar, tá tudo bagunçado. E o que a gente tem que fazer nessa hora? Paciência. Não adianta tirar o pó dos móveis. Vai continuar sujo porque estão mexendo. Então eu vou ter que deixar sujo e vou ter que tolerar a bagunça, eu vou ter que tolerar a sujeira, até que seja possível uma arrumação mínima para que a minha casa comece a ficar mais habitável. Mas depois que isso acontecer, o que vai acontecer com a casa? Ela vai ficar mais bonita, mais arrumada. E vai chegar uma hora em que a gente vai poder pôr os móveis no lugar, fazer a faxina. E a casa vai estar mais bonita, do jeito que a gente queria que ela estivesse. Mas primeiro a gente teve que aguentar todo aquele, né? Aquela impaciência que às vezes dá na gente. Então vamos encarar isso como uma reforma. Que isso vai nos ajudar a pensar que assim, tá ruim agora, mas vai melhorar. Vai ficar muito melhor, né? E aí para completar isso, né, que trata o capítulo, eu fui na nossa Bíblia, digamos assim, que é o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é onde a gente encontra as palavras que completam tudo o que a gente precisa, né? É em Allan Kardec que a gente sempre encontra um nível de sabedoria que a gente não consegue nem medir. E lá no capítulo 5 do Evangelho, o capítulo é sobre bem-aventurados os aflitos. E aí esse capítulo ele vai falar sobre a justiça divina, né? Sobre as dores presentes e os sofrimentos do passado que nos atormentam, sobre o mal e o remédio, e sobre o bem e o mal sofrer. Existe o bem sofrer e o mal sofrer. E o que é o bem sofrer e mal sofrer? A gente está no meio do sofrimento. A gente pode escolher sofrer com calma, com resignação, com aceitação, com paciência, com compreensão. Ou a gente pode escolher sofrer reclamando, brigando com todo mundo, né? Se negando a colaborar. Então a gente tem várias escolhas. E elas vão determinar o quanto esse sofrimento para nós vai ser mais penoso ou menos penoso. E aí, lógico que Cristo, né, que no Sermão da Montanha fala sobre bem-aventurados os aflitos, ele tem sempre as melhores lições, né? E Allan Kardec trouxe aqui pra gente, né, um pouco da tradução do que ele quis dizer com bem-aventurados os aflitos. E eu vou ler um trechinho para vocês. Ele fala assim: o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Olha que lindo, né? Ele não coloca fardos mais pesados do que nós suportamos. Embora a gente ache que a gente não consegue, a gente tem que ter fé na bondade de Deus. Porque Ele com certeza sabe do que nós precisamos
E Ele jamais vai nos colocar numa situação de sofrimento que seja desnecessário para nós. E a gente tem que acreditar sempre nisso. Nos momentos mais difíceis, quando a gente estiver mais desanimado, a gente tem que se lembrar que Deus é bom. Que Ele não vai colocar os filhos em sofrimento. Que Ele não vai colocar os seus filhos para passar por algo que não seja necessário que ele passe. Nesse mesmo livro do Justiça Divina, hoje de manhã, eu li sobre os pais e filhos, né? As questões com pais e filhos, né? Quando você educa um filho, você cuida, você cria, você ensina, você faz tudo. E às vezes o filho torce o caminho, né? E aí você vê pais, né, por exemplo, né, pessoas que usam drogas. Pais que continuam ali atrás dos filhos drogados, tentando levar para uma clínica, tentando socorrer, ajudar. Não desiste desse filho, né? E às vezes as pessoas em volta falam assim, nossa, mas você não tá vendo que ele não quer melhorar? Você não percebe que não adianta? Larga para lá. Né? E o capítulo fala no final exatamente sobre isso. Se nós, tão imperfeitos, tão egoístas, tão maus, fazemos isso pelos nossos filhos, o que Deus não faz por nós? Vai fazer muito mais. A gente não é capaz de medir o amor que Ele tem por nós, a tolerância que Ele tem com os nossos erros, a paciência que Ele tem com as nossas teimosias. Então não vamos nunca nos esquecer que Deus é bom, sempre, a todo momento. E que Ele está aqui do nosso lado, segurando na nossa mão. Às vezes a gente solta a mão dele, normalmente. E depois a gente fala, Deus me abandonou. Mas primeiro a gente largou a mão dele, né? Primeiro a gente parou de seguir o que a gente estava tentando melhorar. E aí a gente acaba tendo consequências dos nossos atos. E isso não tem como nós fugirmos. Todo pai, para educar o filho, tem que falar não. Tem que recusar que ele faça determinadas coisas. Naquele momento, a gente não entende por quê. Mas sempre há um bom motivo. Porque Deus não vai dizer não para um filho se aquilo fosse bom para ele. A gente faz isso com os nossos filhos, não é? Então, Ele também faz conosco. E para finalizar esse capítulo, ele fala assim, bem-aventurados os aflitos. Pode então traduzir-se assim, bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, nós precisamos trabalhar, nós precisamos burilar os nossos defeitos, né? Nós precisamos nos melhorar e acreditar nisso, que o momento da alegria vai chegar para nós. Só temos que ter um pouco de paciência. E se não chegou ainda, é porque nós ainda temos lições a aprender. E às vezes a gente também acaba não querendo seguir em frente, porque a gente também tem pessoas queridas nossas que estão lá atrás e a gente não quer largar delas, né? Às vezes seguir em frente é muito difícil, você precisa levar as pessoas que você ama junto. Como é que a gente vai ser feliz se a gente tiver as pessoas que a gente ama tristes e sofrendo? Então, muitas vezes, a nossa resignação, ela está ligada ao amor que nós temos pelos outros que estão ao nosso redor. E quando a gente conseguir ser maduro o suficiente, a gente vai passar a não encarar mais as pessoas que a gente ama só como as pessoas da nossa família, as pessoas da nossa casa. É quando a gente vai começar a olhar para aquela pessoa que está na rua e vai chorar.
se penalizar com a situação dela, porque ela é um irmão. Ela não é uma pessoa que está na rua e que problema dela. Não, ela é um irmão meu que está sofrendo e que eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. Pense o quanto nós ainda estamos distantes disso. Porque a gente ainda vê as pessoas na rua e passa direto. Às vezes até atravessa para o outro lado, porque a gente não quer ver. Então, quando a gente aprender a olhar a dor do nosso próximo como a nossa dor, com certeza nós vamos ter alcançado um nível melhor, né? Como pessoas, como seres humanos. E aí sim a gente vai estar pronto para um planeta de regeneração. Porque nesse planeta a gente vai pensar uns nos outros. Não seremos mais só eu, só ele, só ela. Seremos nós. E é em busca desse nós que nós estamos neste momento vivenciando. Toda essa situação que nós estamos passando. Para que a gente pare de ser eu e comece a ser nós. Né? O capítulo termina falando assim: abençoemos as provações que nos abençoam. Dor é burilamento. Virtude solitária é pão na vitrine. Que é o capítulo chama-se Virtude Solitária. É pão na vitrine por quê, né? Porque o pão está lá, não alimenta ninguém. Né? Na vitrine ele não serve para nada. Então, para que servem as nossas virtudes se a gente não usá-las para o bem? Se a gente não fizer nada com elas? Então, nós temos que aprender a ser melhores para que a gente possa oferecer o melhor para os outros e servir de exemplo para os outros. E para nós mesmos, né? E ele termina falando que todos nós somos alunos na escola da vida. E ninguém consegue aprender sem dar a lição. Então, nós não vamos conseguir ensinar se nós não aprendermos. A gente só vai conseguir ser melhor para os nossos filhos, para os nossos amigos, para a nossa família, se nós formos melhores e aí nós pudermos ensinar como ser melhor. Então, nós primeiro precisamos aprender as nossas lições. E Chico Xavier falava muito sobre isso, né? Sobre o quanto ele ainda tinha muito para aprender, o quanto ele ainda não sabia nada, o quanto ele ainda era um ser insignificante. Ele se sentia e dizia, né? Porque ele ainda achava que ele estava muito distante de todos aqueles espíritos que ele psicografava, ele estava muito longe de ser aquele ser. Então, nós também estamos. Mas nós temos todas as ferramentas aqui à nossa disposição. Né? Nós temos a experiência na Terra, que é essa experiência maravilhosa de aprendizado diário. Nós temos essas oportunidades em que a gente pode bem sofrer ou mal sofrer. A gente tem os nossos familiares e os nossos amigos para a gente atritar e mudar. Né? É na convivência com o outro que a gente olha o que o outro está fazendo de melhor para a gente também mudar. Se a gente ficar sozinho, se isolar, nós nunca vamos evoluir. Então é a hora da gente se juntar. O melhor de mim com o melhor dela, com o melhor dele. E cada um de nós conseguir formar um conjunto que seja mais completo. Cada um de nós tem uma habilidade, todos nós temos o que dar. Se você não pode doar dinheiro, você pode doar tempo. Você pode doar o seu ouvido para ouvir um amigo. Tudo isso é caridade. Ou seja, a caridade ela está em nós desde que a gente queira estar com ela. Existem muitas formas de fazer caridade. Não é só o dinheiro. O dinheiro é a forma mais fácil. O livro de Allan Kardec também fala disso, o Evangelho. Agora, doar o nosso tempo para conversar com um amigo que precisa de atenção, né? Doar o nosso tempo para ajudar um serviço de caridade, isso sim é doação. É muita doação. É um tempo que eu podia estar em casa vendo televisão e eu estou oferecendo para melhorar o planeta onde eu vivo. Porque eu quero que ele seja melhor.
E é assim que nós temos que pensar. Vou pedir a todos que fechem os seus olhos. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus. E vamos agradecendo a Ele por podermos estar aqui hoje, vivendo esta experiência de reencarnação, esta experiência de evolução. Pedimos a Deus e aos nossos irmãos espirituais que nos deem forças, que nos mostrem os caminhos, que nos deem a intuição necessária para que possamos compreender as lições que estão sendo apresentadas a nós. Que possamos, Senhor, segurar nas suas mãos nos momentos mais difíceis e que possamos elevar as nossas mãos aos céus em gratidão todos os dias da nossa vida por cada bênção que recebermos. Vamos sempre agradecer a Deus pela nossa vida, agradecer pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso lar, pelo alimento, pelo trabalho e por todas as oportunidades que temos de fazer o bem. Que possamos, Senhor, trilharmos o seu caminho de evolução, de crescimento, de sabedoria. E que possamos aceitar todas as nossas lutas como bênçãos para que o nosso crescimento, a nossa evolução se faça presente. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.